Oi, gente, tudo bem? Bom dia, hoje é manhã de sexta-feira, dia 2 de maio. Feliz Dia do Trabalhador. Atrasado, apesar de que. Ó, o meu trabalho não é de CLT, mas é um trabalho artístico, né, que eu venho desenvolvendo ao longo de toda a minha vida. E aí, faz um tempo que eu tô olhando para uns trabalhos antigos visuais meus e eu acho que eu vou trazer aos poucos, um por um, para falar sobre eles, né? Por mais que a gente talvez não devesse explicar a obra de arte, mas eu quero falar um pouco com vocês sim. Primeiro, eu vou falar sobre o trabalho. O primeiro trabalho mais importante de todos é o trabalho da sua vida. O que Deus tem me falado, eu me apresentei, eu sou Melissa, eu sou cristã, eu vou falar de Deus. Eu sou autista, superdotada, sou neurodivergente, sou uma pensadora e eu gosto de desmontar as coisas para remontar, para poder explicar de uma outra forma. Então, o mais importante trabalho é o trabalho da vida, que seria o TCC da sua vida, o trabalho final. Mas não é um trabalho final, é um trabalho que vem sendo construído desde a concepção. Isso, desde a concepção. Que é esse feto aqui, né? Fora, só que quando a gente fala do Dia do Trabalhador, né, a gente fala do trabalho profissional. Ok, ótimo. Só que dentro do trabalho profissional também tem muita coisa, sabe, que eu vejo. Vejo minha filha ganhou um balão, teve uma festinha no aniversário da escola, e daí é um balão transparente, e aí dentro se colocam umas coisas. E no caso desse balão dela, são papéis picados que brilham, né? No Japão fala caracará, que ele brilha conforme ele movimenta e se pega a luz, ele brilha. Então, assim, o trabalho é como se fosse essa bola, seu trabalho profissional. Só que dentro existe tanta coisa, né? Quem está sendo alcançado, por que você trabalha com isso, intenções, como você gasta o seu dinheiro. Muita coisa que quando a gente fala em Dia do Trabalhador, a gente só vê o quê? A receita líquida, né? O saldo líquido de quanto está sobrando, de quanto estou guardando para o futuro. E às vezes a gente tem que ter uma visão mais ampliada das coisas, entendeu? Do nosso propósito profissional. E eu não sei qual o seu, mas com certeza é muito importante. E todo o trabalho profissional, eu acho que, mesmo que seja limpar uma casa, tem que ser para edificar as pessoas. Qualquer coisa que você vá fazer, você pode estar ali, naquele meio, sabe? Edificando as pessoas. Daí eu vou mostrar esse trabalho meu. O trabalho artístico, ele primeiro brota na mente, né? Então, muitas coisas, e isso aqui talvez eu desenvolva ainda em livro. Eu peguei uma frase, na verdade era para criar algumas obras
tendo como fonte a artista Frida Kahlo. Assisti o filme dela, assista o filme da vida dela, muito triste. Até porque ela se coloca em um relacionamento abusivo. Enfim, ela tem muitos sofrimentos, né? Ela fica muito doente, ela é muito doente. Mas eu acho que o maior sofrimento dela nem é a doença, é o relacionamento em que ela se coloca. E aí eu peguei uma frase dela, que me perdoem, agora eu não me lembro da frase, e eu recriei essa frase para falar daquilo que é um dos que eu chamo de promessas da minha vida, de cumprir, de ajudar essa massa. Massa chama de um coletivo, que é o coletivo de fetos. É um amor que eu tenho pelos filhos que eu não tive e que nem são meus, né? E filhos que ainda virão e que também não são meus. Então, ela diz algo como: não sinto isso, por isso morre. E eu comecei, sabe, a pensar isso. Então, é por isso que as coisas morrem, porque a gente não sente, sabe? E todo questionamento em relação aos fetos é isso, tipo, os fetos não sentem. Os animais não sentem. Mas aqui eu quero colocar os fetos, né? Os fetos não sentem. Aqui os fetos, né? Aqui a mulher que ela está vendada, né? Ela finge não ver que na verdade os fetos sentem tudo, né? É um trabalho de vida jogado fora. Lembra que eu falei do TCC que foi jogado fora? Que foi um TCC abortado. Com sangue. Então, peraí, vou tomar água. Preciso tomar água, tome água. Eu não consigo nem pensar quando eu tô com sede. Eu tava pensando sobre isso, eu tenho desenvolvido, sabe, quando começa algo, os pensamentos sobre alguma realidade que alguém já te apresentou, sabe, algo pronto, uma ideia formada que eu chamo de consenso sórdido. Em algum momento eu bato, eu já falei sobre isso, né? Eu pego, sei lá, uma picareta, um negócio assim, eu bato e eu vejo que ele começa a balançar, eu vejo que isso não é sólido. E o negócio começa a dançar na minha cabeça e várias coisas, sabe? É a superdotação, começa a mostrar, ó, sabe? E aí eu vejo, uau, é uma mentira, é só uma película, entendeu? E aí eu arranco. Daí eu vejo todo o cenário por trás, como se fosse essa bola transparente me parece muito com a barriga de uma mulher, né? Que dentro tem toda essa magia acontecendo lá dentro, né? Esse caracará que brilha, né? O brilho. Que é essa preciosidade, esse feto. Quando eu já falei, né, para vocês que quando a gente é pequenininho, tudo é muito gigante, tudo é superdimensionado e machuca muito mais. A gente sente muito mais quando você é pequeno. Tudo
te atinge, né? Que as pessoas falam, não seja atingido, mas quando você é pequeno e frágil, você é atingido muito mais do que quando você é forte e grande, entendeu? Não tem como. Eu vou até trazer um livro para vocês para exemplificar isso. Ó, esse livro é do coração de, esse trecho do Coração de Padrasto. Quando, quer ver? Ai, meu Deus, eu nem ia gravar hoje, falar a verdade, mas tá bom, vamos lá. Ó, eu me lembro de quando éramos crianças nos anos 70. Nossa casa tinha um enorme pé de goiaba. Eram goiabas de massa branca que ficavam muito grandes. Meu pai as chamava de goiabas de quilo. Nós protegíamos as frutas amarrando saquinhos de mercado nelas para que os passarinhos não as comessem. Ideias de meu pai. Meus irmãos e eu pegávamos um pequeno prego e escrevíamos a letra inicial de nossos nomes nas goiabas ainda verdes, para que elas já crescessem tendo um dono tatuado na casca. Uma forma de garantir que ninguém comeria as nossas preciosas goiabas. Quando as goiabas cresciam e ficavam maduras, aquelas letras se tornavam enormes feridas em suas cascas, ficavam até deformadas. Eu sempre falava, mas eu só fiz um risquinho tão pequeno. Isto sempre permeou meu pensamento sobre traumas da infância. Pequenos arranhões nessa fase podem se tornar grandes feridas na vida adulta. Imagina no feto. Isso é na criança, né? Isso que ele conta, nossa, ilustra todo o egoísmo sobre o aborto, né? Eu tenho uma outra obra ali que são vários saquinhos, só que são saquinhos onde eles são jogados fora como lixo, né? Como lixo hospitalar. E eles, você vê, eles querem, eles riscam o nome. Olha, isso me lembra muito o egoísmo, né? O corpo é meu. Eu não quero dividir com os passarinhos, quer dizer, eu não quero dividir com esse feto. E aí formam grandes feridas. Só que quando, eu já falei isso para vocês, quando o feto morre, a ferida fica na mãe. Porque ele é liberado. Ele é liberado, né? Porque ele não tem culpa. Os inocentes sempre são liberados. Ah, é tão difícil explicar para vocês um conceito, alguma coisa que vai se formando na minha mente. A gente vai passar por várias situações. E a gente vai achar essas situações normais e que as pessoas não estão sofrendo, que está tudo bem, entendeu? E a gente se pergunta, será que eles estão sentindo? Será que eles estão sofrendo? A gente fala, não, eles não sentem nada. Só que a ideia é, não são eles que não sentem, é a gente que não sente, a gente é que demora para acordar. Então, assim, não sinto fetos, eu não sinto eles, por isso eles morrem. Entendeu? A humanidade, ela está acordando, por exemplo, para o sofrimento animal, para a tortura, né? Por exemplo, a luta pelos direitos da mulher é algo que já poderia ter existido antes. A mulher é sempre a mulher, né? A mulher do Novo Testamento, que somos nós, a mulher do Velho Testamento. Qual a diferença? A mulher, ela é a mesma mulher, sabe? Eu tenho pensado sobre isso. Então, quando eu leio um trecho do Velho Testamento sobre alguma mulher que estava sofrendo com situações injustas, eu penso, ela era de carne e osso, ela tinha os mesmos sonhos que eu, ela tinha as mesmas frustrações,
as mesmas, claro, com poucas diferenças, mas elas sentiam, né? Sentiam dor, sentiam vontade de sentirem úteis, de serem amadas, de amarem. Quando você vê, por exemplo, né? Ficou polêmico por esses dias aqui na minha cidade um caso de um professor aposentado que estava ajudando uns gatos de rua, enquanto que outras pessoas querem envenenar esses gatos. Os gatos são os mesmos, os fetos são os mesmos, as pessoas são as mesmas. O que muda? O que muda é o observador. Na filosofia, a gente fala que tem o observador e tem o objeto. Esse objeto não quer dizer um objeto, é aquilo que está sendo observado. Só que quem que dá a conclusão das coisas? É o observador. Não adianta lutar. Eu tirei um trecho hoje e eu falei para Deus, né? Nada vai acontecer. E aí eu falei, me mostra sobre isso, que nada vai acontecer. E aí ele me deu uma passagem que Paulo diz, eu não fiz nada para morrer, eu não tenho culpa. E ele diz assim, Paulo, eu vou apelar para César. No final desse verso, acho que é Atos dos Apóstolos, eu não lembro. Eu sei que ele diz, eu não dei causa de morte, eu não fiz nada, eu não tenho culpa. Mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não fiz nada. Mas eu apelo para César. Aí eu fechei e falei, Deus, tá apelando para a pessoa errada. Eu não apelo para César. O que eu vou falar com César? Realmente, nada vai acontecer. Porque entendeu? Por que não vai acontecer? Porque o observador não sente nada. Não é o observado. Não é o feto que não sente nada por essa mãe, por esse governo. Eu não estou falando esse governo agora do Brasil, governo em geral, algum governo que esteja, governo no sentido mais lato sensu, mais amplo, daqueles que estão governando, por exemplo, uma casa. Uma adolescente está grávida, tem um governo ali naquele lar. Às vezes a mãe decide fazer um aborto ali dentro da casa, escondido. Se decidem, sabe? Ou mesmo fazer um aborto legal. Enfim. E eu já falei para vocês que aquilo que é legal nem sempre é idôneo à vista de Deus. Porque toda essa visão é sobre Deus. Então, mesmo que nada vai acontecer, eu preciso dar o meu peteleco, como Deus falei para vocês, né? Que é uma atitude, é uma força que é assim, ó, é uma forcinha de feto, é um chutinho que ninguém vai sentir. Eu sinto a massa e ela me machuca, ela me dói, ela me oprime, sabe? Mas eles é que não me sentem, entendeu? Não é o feto que não sente a mãe, ele sente tudo. É a mãe que não sente ele e não o valida. Ou as pessoas que estão governando ali, sabe? Os observadores.
Uma pessoa não é uma pessoa, depende diante de quem eu estou, né? Eu até acho que eu tenho origens judaicas, porque a minha avó era Pereira, né? E dizem que os sobrenomes, assim, com nome de fruta, né? Tem descendência judaica. Daí você imagina a situação. Imagina que você é um judeu diante de Davi. Como você seria tratado? Bem tratado. Ah, eu sou o povo escolhido. Imagina você diante de Hitler. Como você seria? Vai pro campo. Vai trabalhar até o dia que eu decido que você morra. E se eu não decido antes que você morra? Então, é o observador. É o observador que decide tudo. Entendeu? Não são. Então, assim, não se sinta culpado. Não é o que as. Entendeu? Não é você. Não adianta você fazer muito esforço. E quem não te sente, não te sente. Não adianta. Não adianta pular, não adianta, sabe? Escrever no céu, no muro. Não adianta. Sabe? Não adianta. Diante do amor, você nem precisa falar nada, sabe? Então, assim, esse feto, diante de quem? É meio que uma roleta russa, que eu também já trabalhei essa sabe? É meio que, não sei se é sorte ou muito azar, entendeu? Você cair num ventre que não vai te aceitar. Você cair numa... Enfim. Então, mês de maio é mês das mães, né? E eu venho mostrar esse trabalho que eu fiz depois de ser mãe, mas que eu já venho desenvolvendo antes. Eu nem achei que eu ia ser mãe mais, eu nem... Sempre quis, sempre amei as crianças. E sempre amei os fetos desde 11, 12 anos. Então, assim, independente de eu ter passado por uma gestação e ter tido uma filha ou não, eu já me sentia mãe deles. Às vezes eu escrevo os livros, eles aparecem um monte de criança, um monte de fetos. E eu tenho vontade de pegar todos eles pra mim. Vem aqui, sabe? E de acolhê-los. Então é isso. Não sinto fetos a se moerem. Porque você não sente. Porque você que não sente. O observador é que não sente, entendeu? Por exemplo, o povo egípcio estava sofrendo. E o que o faraó achava? Não, eles não estão sofrendo. Eles não estão sofrendo. Entendeu? Quando o Brasil colônia, né, tinha os escravos, os senhores também achavam que eles não estavam sofrendo, ou pelo menos não estavam sofrendo o suficiente, que eles poderiam aguentar muito mais. Eu já falei sobre a cultura do sacrifício, né? A crença no sofrimento. E isso é uma coisa que eu tô trabalhando na minha vida, porque eu mesma fui construída nisso, de que o sofrimento é necessário. E eu mesma acreditava que eu tinha que sofrer, que era necessário. Hoje eu já não acredito mais, na verdade estou tentando tirar isso de mim. Ninguém precisa ser sacrificado, eles não precisam ser sacrificados. Eles não devem ser sacrificados, eles são importantes. Se não há ninguém que fale por eles, aqui estou eu. Se eles não têm mãe, aqui estou eu. Eu tenho alguns livros já sobre eles, em que eles se manifestam, tá? Pra
falar um pouco sobre ele, sobre a dor dele, E eu sempre... Eu não tenho como fugir, né? É um chamado. Inclusive, eu achei que depois que eu fosse mãe... Porque eu tinha esse questionamento. Eu amo os fetos porque eu sou uma mulher frustrada que não tive filhos. É claro, é uma frustração, eu não tive filhos. Por isso que eu amo os fetos. A partir do momento que Deus me der um filho, nunca mais vou querer saber deles. Não. Aumentou. Aliás, digo que o negócio piorou, se for falar assim. Eu amo muito eles, que eu não sei nem explicar da onde vem esse amor que eu tenho por eles. Enorme. Enorme, eu não sei. Como eu saí daquela sala, de uma aula em que todas as crianças saíram já brincando e eu saí assim. Essa é a minha missão. Eu saí com 11, 12 anos, né? Da aula de vídeo, de retro, sabe? Aquela vídeo que passa na parede, esqueci o nome. Eu nunca mais consegui esquecer aquilo. Nunca mais consegui esquecer eles, sabe? E eu não consigo esquecê-los. Assim como outras massas que também, né? Eles estão o tempo inteiro na minha cabeça, eles estão o tempo inteiro no meu coração. Como eu disse, né? São filhos que não são meus, filhos que eu não tive, mas que eu amo e eu quero lutar por eles. Mesmo que eles morram, eu quero lutar até o fim por eles. Então é isso. A insensibilidade, né, é do observador e não do observado. E nada vai mudar. Tchau, Deus abençoe você.